Olá! Se você ainda não me conhece, eu sou Marcinha Ferraz e eu ensino você a ganhar dinheiro dentro da sua casa utilizando o que você tem na sua cozinha. A nossa aulinha de hoje vai ser uma receita de torta-pão caipira. Uma receita para você vender agora bastante nas festas juninas, tá? Então eu não vou enrolar, a gente já vai direto aqui para a receita e ela é bem rapidinha, bem prática de fazer. E eu vou passar essa receita para vocês depois precificadinho, tudo certinho, só para vocês fazerem e já começar a vender. Vai ter tudo detalhado na nossa aula, tá bom? Então vamos começar com a receita. Eu vou começar com o fermento aqui, tá? Todas as medidas eu vou colocar para vocês detalhadamente. O açúcar. E agora eu vou dissolver. Se vocês forem usar fermento seco, pode misturar ele na farinha, tá? Dissolvido, ele vai virar essa pastinha. Ele fica desse jeito aqui. E agora eu vou dar continuidade batendo os líquidos com meia lata de milho. A outra parte do milho eu coloquei aqui, que vai fazer parte do nosso recheio, tá? Então esse daqui eu vou bater. Então eu vou colocar aqui o milho verde. Aqui eu tenho a água. Parte dessa água é a água do milho verde, tá? Só que ela não dá a quantidade que a gente quer, que é de 250 ml. Então eu completei com água, mas eu tô usando a água do milho para dar mais sabor. O nosso óleo e os ovos. Esse daqui agora eu vou bater pra gente misturar ali. Bom, então eu bati a nossa misturinha. Eu vou colocar aqui. E agora eu vou misturar ela com o nosso fermento. Agora eu vou acrescentar aqui o fubá. E vou acrescentar a farinha. Bom, misturado, eu vou colocar agora o sal, tá? Dessa forma, ele não vai influenciar na fermentação. Então, eu nunca adiciono ele junto com o fermento. Eu sempre adiciono ele depois de já ter misturado o fermento com a farinha, tá bom? Traz aqui pertinho. Ó, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é ponto de massa. O que acontece? Sempre que vocês trabalharem com uma massa fermentada, ela é diferente de quando você trabalha com a massa com a base de fermento químico, tá? Esse daqui é o biológico, é o nosso fermento para pão, pra gente ter a fermentação e ter o sabor do pão. Então, a gente sempre precisa de uma massa nesse ponto aqui, ó, que é uma massa mais grossa. Então, ela tem que ficar assim, tá? Então, esse é o ponto da massa. Pode voltar. Então, agora eu vou cobrir essa massa e eu vou deixar ela aqui fermentando até ela dobrar o volume, tá? Então, eu vou cobrir com plástico, dessa forma minha massa não vai ressecar a parte exterior da massa. E agora a gente vai deixar ela dobrar o volume. Quando ela dobrar o volume, eu volto para fazer a montagem e a mistura do recheio, tá bom?
Enquanto isso, enquanto minha massa fermenta aqui, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô usando como recheio na nossa torta caipira. Aqui eu tô usando linguiça de porco, tá? Então eu fritei ela. E aqui eu tenho... Quer trazer aqui? Aqui eu tenho tomate picado sem semente, eu tenho milho verde, ervilha. Na verdade, eu abri uma lata de seleta. Eu coloquei também azeitona picada e coloquei tomate e cebola picadinha, ó, bem miudinho. E essa é a linguiça de porco. Vocês podem usar uma linguiça toscana, vocês podem usar uma mista, vocês podem usar o que vocês quiserem, tá? Aquela linguicinha fina fica bem legal também, mas eu prefiro sempre a linguiça, ao invés de calabresa ou qualquer outra coisa do tipo. Eu acho que para dar esse ar mais caipira de festa junina, essa fica mais legal, essa uma vai combinar melhor, tá? Então é uma sugestão, mas vocês podem utilizar outras coisas. Bacon também vai muito bem, mas como eu vou colocar bastante linguiça, então eu não tô acrescentando bacon aqui para não ficar uma coisa muito pesada, muito gordurosa e muito salgada, tá? Então eu coloquei os legumes, que vai dar uma mistura bem legal. Então agora a gente vai deixar a massa fermentar e quando ela fermentar eu volto para finalizar a torta pra gente. Bom, minha massa tá fermentada. Vou mostrar a massa pra vocês. Pode trazer aqui pertinho. Ó, mostrar como ela fica. Vocês estão vendo a fermentação? Então, esse daqui é o ponto. Minha massa tá bem fermentada, tá? E agora eu vou montar... Eu vou mostrar dois processos de montagem pra vocês. O primeiro, a gente não vai dar um segundo descanso. Por quê? Porque eu vou colocar uma camada de recheio. Quando você coloca uma camada de recheio, se você deixar ele descansar depois do recheio colocado, depois de montada a torta, você vai deixar ela descansar. Quando ela for pro forno, ele não vai aguentar o peso, é onde ela murcha, tá? De forma central. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer uma camada de massa. A minha forma tá untada, tá? Então, aqui eu tenho uma camadinha de massa. Eu vou colocar uma camada de recheio. Espalhar ele. Opa, por um catupiry. E agora eu vou cobrir. Essa daqui, ela já vai direto pro forno, tá? Eu vou pegar um pouquinho do próprio recheio e vou espalhar por cima. Dá pra ver? Essa daqui já vai pro forno. Então, aquele é um processo de montagem. Agora a gente vai para outro tipo de montagem. O que eu vou fazer? Vou deixar 2 fatias de queijo ali. E agora eu vou colocar um pouco de queijo aqui no meio dessa massa.
e eu vou misturar o recheio na massa. Agora, essa daqui, a gente vai dar um segundo descanso, tá? Como eu vou mexer bastante na fermentação dela, como vocês podem ver, ó. Eu vou mexer bem, pra poder misturar o recheio. Então, essa daqui, eu vou descansar uma segunda vez. A forma tem que estar bem untada, principalmente porque eu coloquei queijo aqui. Então, se ela não estiver bem untada, ela vai grudar, tá? Pessoal, aqui, essa forma maior, ela é 26 por 11, tá? E essa daqui, se eu não tô enganada, ela é 15 por 10, tá? E agora tem uma coisinha bem legal. Eu vou colocar uma fatia de queijo aqui em cima. E depois eu vou assar e esse queijo de cima vai ficar bem crocante, tá? Fica bem legal. Isso pode fazer com mussarela, pode fazer com provolone, qualquer queijo que você quiser. Se você colocar aqui por cima, ele vai dar depois uma casquinha crocante e fica muito legal, fica bem interessante mesmo. Então, aproveitar esse restantezinho de requeijão, vou colocar ele aqui. Esse daqui eu vou dar uma finalizadinha com orégano. Então, esse daqui eu vou deixar descansar um pouquinho. Vai ser uma média aí de uns 15 a 20 minutos num dia de calor. E num dia mais fresco, uma média aí de 25 a 30 minutos. Como o fermento já tá agindo, já tá na ação máxima dele, ele não vai demorar. Essa segunda fermentação ela é bem rápida, tá? Então, eu vou deixar ele dobrar o volume e aí sim eu vou colocar pra assar. Bom, pessoal, a minha torta aqui já fermentou. Eu não vou virar ela muito porque é massa mole, eu não quero mexer na fermentação dela, tá? Mas dá pra vocês verem que ela tá fermentada. Então, agora eu vou levar ela pro forno. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá a outra. Porque ela ainda vai ficar um pouquinho aqui no forno, que ela tá começando a dourar agora. Ó, ela tá começando a dourar. Mas olha como ela cresceu, mesmo a gente não tendo dado descanso para essa massa uma segunda vez, tá? Então, como a gente não mexeu muito na fermentação dela, quando a gente for montar a torta, então não há necessidade de dar um segundo descanso e dessa forma ela não vai murchar, tá? Essa daqui também não vai, só que essa daqui ela não tem uma camada de recheio, ela tá misturada na massa, então essa eu posso descansar, tá? Então, torta no forno
forno e daqui mais ou menos uns 30 a 40 minutos a gente já vai ter as tortinhas prontas já para retirar, e aí eu vou cortar para vocês verem a massa pronta. Bom, a primeira torta nossa ficou pronta. Pode mostrar ela aqui mais pertinho. Ó que fofíssima. E a gente vai cortar ela. Pode manter aqui. Então, ó, ela tá super quente porque acabou de sair. O correto é sempre aguardar, tá? Pessoal, ó, o requeijão que a gente colocou. Olha que lindo que fica. Ela fica muito fofinha. Só que o correto de qualquer pão é deixar ele esfriar para cortar, tá? Eu vou cortar antes, vocês sabem que eu corto. Quem me acompanha já faz tempo, já tá acostumado com os cortes do pão quente. Mas fica bem legal. Vou tirar mais uma fatia aqui, porque tá linda. Olha que delícia. Pode voltar. E eu vou agora tirar. Desce pra ver sair na fumaça ali. Gente, olha que perfeição. A fumacinha saindo. Tá mega quente. Essa é a hora de comer. Mas pra vender a gente precisa deixar ele... Quando você vai vender, o ideal para você embalar é deixar ele esfriar, tá? Então, por isso que a gente nunca corta ele quente. Mas para comer na hora seria sensacional. E agora eu vou tirar... as nossas outras duas tortas. Olha que linda que fica. E essa daqui... Como ela fica mais fosca, ó, eu vou pegar, pode pegar uma manteiga ou uma margarina e vir pincelar aqui, ó. Pra dar um brilho. E eu vou desenformar elas para vocês verem. Porque essas daqui são a que a gente colocou queijo no meio. Então, pode acontecer elas dar uma grudadinha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, olha lá. Chacoalhei, a minha já soltou. Olha lá, soltou dos dois lados, tá vendo? Então, essa daqui eu já sei que ela não vai grudar. Ó. Aqui, ó, um cantinho do tomate, tá vendo? Isso daqui é normal, tá, gente? Isso daqui pode realmente acontecer. Porque tem mais umidade. Eu vou colocar um pedacinho aqui, mas ela desenformou perfeitamente. E eu vou virar ela. Eu vou fazer a mesma coisa com essa daqui e essa eu quero cortar. Ó que legal. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou soltar ela. Viro. Solto do outro lado. Vocês viram que ela já soltou. Agora eu venho aqui. Ela tem alguma coisinha. Soltou. Olha que lindo. É muito importante que ela esteja assim, ó, douradinha. Tá vendo? Ela está completamente dourada. Se ela sair muito branca, ela vai estar crua, então tua massa não vai estar 100% assada, depois ela fica com cheiro. Nossa, gente, quase que eu queimei a mão. Depois ela fica com cheiro de fermento. Então o que dá
o cheiro do fermento é massa mal assada, tá? Então é importante que ela fique assim douradinha. Eu vou virar esse daqui também. Ó, vocês estão vendo que mesmo eu trabalhando com o pão quente, ainda assim eu consigo manusear ele, tá? Então, com bastante cuidado, mas você ainda consegue manusear ele. Mas o ideal é você esperar esfriar. Esse daqui eu vou cortar, porque eu quero mostrar pra vocês o crocante dele aqui, ó. Ó que legal. Pode trazer aqui pertinho. Pessoal, olha que lindo que fica. Aqui, ó, são pedaços de queijo. Olha que maravilha. E aí o recheio fica bem espalhadinho, ó. Então, todos os pedaços vão ter um pouco de recheio, além da casquinha crocante de queijo. Então, esse daqui é uma diquinha pra vocês, que fica bem legal. Esse daqui eu não vou nem cortar agora, porque é a mesma massa aqui. Então, vocês já entenderam como é. Aqui vocês podem fazer ele dentro da forminha descartável já, para depois só colocar a tampinha e vender. Então, já vai sair embalado, vocês não precisam desenformar. Vocês podem fazer assim e depois colocar numa embalagem mais bonitinha, uma embalagem mais elaboradinha, igual a embalagem de bolo mesmo. A gente tem as embalagens para bolo inglês, então vocês vão conseguir encaixar ela. E as embalagens para pães, então vocês conseguem encaixar esse maior. E aí, vocês podem também ter embalagens mais econômicas, que seria aqui um celofane. Só embrulhar ele no celofane, colocar um lacinho e fica lindo. E vai ficar super baratinho para fazer, tá? Só que tem que ser com ele frio. Então tem que estar frio para você poder embalar e não ter nenhum tipo de problema, não juntar umidade, não umedecer sua massa. Então, isso daqui é depois de esfriar, tá? Aí vocês vão escolher a forma que é melhor para vocês embalarem. E se você quer conhecer o meu curso completo de torta-pão, a gente tem 4 tipos de massa no curso. Ele tá muito legal e ele tá com valor agora promocional de lançamento, que vai ser hoje, dia 11/5, até a meia-noite. Então, para adquirir ele no preço promocional, no valor promocional dele, é somente hoje até a meia-noite, tá? Então já corre lá, porque ele tá custando menos que uma torta. Então é a hora de adquirir para você poder vender bastante. Espero que vocês tenham gostado. Quem for testando a massa, for fazendo, for vendendo, vai me marcando nas redes sociais, vai me marcando nos stories lá, que eu vou repostar, tá? Eu vou repostar tudo que vocês me marcarem, eu reposto. Então, fica aí a receita para vocês ganharem bastante dinheiro agora nas festas juninas com esse bolo que vai super vender, tenho certeza absoluta. E quem tiver interesse em se aperfeiçoar um pouquinho mais, ter mais opções, já adquire o curso de torta-pão, que também tá incrível. Tem massa low carb, tem uma massa de milho, tem a massa tradicional versátil, tem a massa integral. Então assim, tem para todos os gostos e tá sensacional e com um precinho muito bacana. Então já corre lá, já adquire seu curso e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Fiquem todos vocês com Deus e até a próxima.